Olá, pessoal, gravando, tudo bem aí? Estamos com a frente 2, caderno 2. Hoje vamos dar início à aula número 11, na página 32, que fala sobre dilatação térmica, ok? Só um momentinho, tá tudo certo aqui. Então, vamos lá. Dilatação térmica de sólidos, elas existem de três tipos: linear, coloquei como item A, superficial e volumétrica. Linear é para casos de comprimento. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma barra de ferro, de alumínio, de qualquer outro material. Então, aqui ó, temos uma barra, ela tem um comprimento inicial L0 numa temperatura inicial θ0. Levei essa barra a um forno, por exemplo, e esta barra vai passar da temperatura inicial θ0 para uma temperatura final θ. Então, o comprimento dela não será mais o comprimento inicial L0, e sim ela passará a ter um comprimento final L. Então, ela sofreu uma variação aqui no seu comprimento. Essa dilatação que aumentou, nós chamamos de ΔL. O ΔL, na verdade, é o quê? É o comprimento final da barra L menos o comprimento inicial da barra L0, é claro. Mas do que depende o cálculo do ΔL? Ele depende de três fatores. Em primeiro lugar, depende do comprimento inicial da barra. Quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação. Então, o ΔL é proporcional ao comprimento inicial. Vai depender também da variação de temperatura. A variação de temperatura, lembrando, ΔT é sempre a temperatura final θ menos a inicial θ0. Então, o ΔL também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Tem um outro fator importante também, que depende do material com que é feita essa barra. Então, essa barra pode ser de alumínio, pode ser de ferro, pode ser de aço, de prata e assim por diante. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, que representamos pela letra alfa. Então, o ΔL, a dilatação da barra depende do seu comprimento inicial L0, do seu material alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e da variação de temperatura ΔT sofrida pela barra. Então, tá aqui, ó, ΔL, a dilatação, L0, o comprimento inicial na temperatura inicial θ0, L, comprimento final na temperatura final θ, e alfa, coeficiente de dilatação linear. Substituindo o ΔL, L0, alfa, ΔT aqui nessa equação, então fica L0, alfa, ΔT igual a L menos L0. O L0, com sinal de menos, passei para o lado de lá, ficou positivo. Então, ficou L0 mais L0, alfa, ΔT. Então, dessa maneira, eu calculo o comprimento final da barra. Se eu colocar o L0 em evidência, que é um fator comum nos dois membros aqui, então eu tenho L0, abre parênteses, aqui sobrou 1, e aqui sobrou alfa mais ΔT. Então, por essa, eu calculo o comprimento final da barra L, L0, 1 mais alfa, ΔT. Ou, se for para calcular a dilatação, nós usamos essa daqui direto, ΔL, L0, alfa, ΔT. Para casos de chapa ou placa, eu tenho dilatação superficial. Na hora que é aquecida, eu tenho um aumento tanto na base como na altura. Então, eu tenho um aumento na área. A área aqui eu estou chamando de A, alguns vestibulares chamam área de S, tá? Então, A0 é a área inicial na temperatura inicial θ0. Ela foi aquecida, passou a ter uma área final A numa temperatura final θ, ou S0 e S, tanto faz. A fórmula é a mesma. Em vez de L comprimento da forma anterior, a gente troca tudo por A de área. Então, ó,
ΔA, o aumento da área, é a área inicial a zero, beta é o coeficiente de dilatação superficial e ΔT novamente a variação de temperatura. O beta, o coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes o alfa. Alfa, coeficiente de dilatação linear. Beta, coeficiente de dilatação superficial. O beta é o dobro do alfa. Item C, dilatação volumétrica. Eu tenho aqui um cubo. Quando eu aqueço o cubo, eu tenho um aumento na base, na altura e na profundidade. Eu tenho um aumento em 3 dimensões, então eu tenho um aumento no volume. Esse cubo tem um volume inicial V0, numa temperatura inicial T0, e ele passa a ter um volume final V, numa temperatura final θ. A fórmula é a mesma, ΔV, variação do volume, volume inicial, gama, coeficiente de dilatação volumétrico, Δθ. Se o beta vale 2 vezes o alfa, o gama vale 3 vezes o alfa, ok? Agora nós vamos fazer os exercícios. Os exercícios estão na página 34 do caderno 2. Número 1. Seja um anel metálico construído com um fio muito fino. O material tem coeficiente de dilatação linear alfa e sofre uma variação de temperatura ΔT. Aqui, em vez de chamar temperatura de θ, chamou de T, tá? Só mudou a letra. Ele pede a razão entre o comprimento da circunferência após o aquecimento e o comprimento inicial. Sempre que se pede razão ou relação, é uma conta de dividir. Então, é a divisão entre o comprimento final da circunferência pelo comprimento inicial. Então, veja bem, aqui está a circunferência, ó. Então, se você cortar o fio aqui, esticar, você tem um fio de comprimento inicial C0, que pela matemática é 2πr, o comprimento da circunferência. Só que para nós o comprimento inicial do fio é chamado de L0. Este fio aqui é aquecido em forma de círculo, ele passa a ter um comprimento final C, e o fio, na verdade, o comprimento final, nós chamamos de L aqui na nossa aula de dilatação, que é 2πr. Vamos lembrar lá da primeira formulinha da primeira página, que o comprimento final L é o comprimento final L0, 1 mais alfa, variação de temperatura ΔT. Como ele pede o comprimento final em relação ao inicial, então, na verdade, eu vou dividir L por L0, que é a mesma coisa. O que é L? L é isso aqui, ó. L0, 1 mais alfa, ΔT, ó, substituir aqui. O que é L0? Comprimento inicial, 2πr0, tá aqui. Só que esse L0, ó, o comprimento inicial, é 2πr0. Então, troquei o L0 por 2πr0. Esse 2πr0 aqui cortou com 2πr, aqui, ó, saiu errado, na verdade, aqui é 2πr0, eu só copiei aqui, 2π, não sei porque saiu ΔT, tá? Mas é 2πr0 aqui. Então, 2πr0 por 2πr0 cortou, sobrou 1 mais alfa ΔT, alternativa D. Número 2. Uma barra metálica de 1 metro de comprimento é submetida a um processo de aquecimento e sofre uma variação de temperatura. O gráfico representa a variação ΔL em milímetros no comprimento da barra em função da temperatura ΔT em graus Celsius. Então, vocês têm aqui, ó, a variação de comprimento da barra em milímetros e a variação de temperatura em graus Celsius. A pergunta do problema é qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do material da barra. Ele quer em unidades de 10 a menos 6. O que eu faço? ΔL, L0, alfa, Δθ ou ΔT. Como ele quer o alfa, eu isolei o alfa. Passei o L0 e o ΔT, que estão multiplicando, para lá dividindo. Então, ficou ΔL, L0, ΔT. ΔL, vamos procurar aqui no gráfico, ó. Eu usei esse ponto aqui.
Poderia ter usado este, poderia ter usado este. Dá tudo na mesma. Eu peguei esse ponto. Para esse ponto, ΔL é 1,2 e para esse ponto a temperatura, a variação de temperatura é 60. Então, ó, o ΔL 1,2, a variação de temperatura 60, né? Seria 60 final menos a inicial, 60 menos 0, 60. E o comprimento inicial da barra L0 está aqui, ó, 1 metro, tá? Só que aqui, como está em metros, eu vou passar para milímetros, ok? Então, 1 metro tem 1000 milímetros, ou 1/10 milímetros. Aqui embaixo ficou 1 vezes 60, 60, 10 a terceira. 1,2 dividido por 60 dá 0,02. O 10 a terceira está embaixo, sobe para o numerador, troca o sinal do expoente. Como ele quer a resposta em 10 a menos 6, eu vou andar com a vírgula para a direita, para o expoente diminuir de menos 3 até menos 6. Ó, menos 3, menos 4, menos 5, estou aqui no 2, menos 5, mais 1, menos 6. Então, 20, 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, isso está na alternativa D de dado, ok? Número 3, 2 cilindros retos idênticos, um de cobre, aqui está dado o coeficiente de dilatação linear do cobre, o alfa do cobre, 1,7, 10 a menos 5, e o outro é de ferro e está dado o alfa do ferro. Os dois têm a 0 grau, volumes iguais, ó, volume inicial dos dois, 8/10 ao quadrado centímetros cúbicos, e esses dois diâmetros aqui da base, ó, os dois são iguais e valem 10 centímetros. Letra A. Determine o aumento do volume do cilindro de ferro em centímetros cúbicos quando a temperatura varia de 0 para 100 graus. Então, o cilindro de ferro, dilatação volumétrica, eu uso ΔV, V0, gama, delta teta, tá? No exercício, como ele pede para o cilindro de ferro, foi dado que o alfa do ferro no enunciado é 1,5, 10 a menos 5. Só que aqui eu uso gama, o gama é 3 vezes alfa, 3 vezes 1,2, 3,6, 10 a menos 5. Substituo tudo que eu tenho. O volume inicial está lá atrás no enunciado, 8/10 ao quadrado, gama 3,6, 10 a menos 5, e a variação de temperatura delta teta está aqui, de 0 para 100, 100 graus, só que em vez de colocar 100, eu coloquei 10 ao quadrado. 8 vezes 3,6, 28,8. Expoentes, 2 menos 5, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Como está 10 a menos 1, eu passo uma casa para a esquerda, fica 2,88 vezes 10 elevado a 0, ou simplesmente 2,88 centímetros cúbicos, é a variação do volume deste cilindro de ferro em centímetros cúbicos. Letra B, ele quer a temperatura em graus Celsius. A qual temperatura em graus Celsius? A diferença entre as medidas dos diâmetros dos dois cilindros é de 2/10 a menos 3. Diferença é uma conta de menos. Então, ele quer a diferença entre o diâmetro do cilindro de cobre e de ferro. Como o coeficiente de dilatação linear, olha aqui, do cobre é maior do que o do ferro, então ele se dilata mais. Então, eu vou fazer o diâmetro do cobre menos o diâmetro do ferro, tá? Do cobre menos o do ferro, ó. Diâmetro do cobre menos diâmetro do ferro. Na verdade, o diâmetro é uma dilatação linear. Eu vou usar a fórmula que nós vimos lá no início da aula. Comprimento final L é o inicial L0, mais L0 alfa delta teta. Só que em vez de L, eu vou colocar D de diâmetro. Então, D0 mais D0 alfa delta teta. Então, eu vou fazer isso daqui 2 vezes, porque eu vou fazer
o do cobre menos o do ferro, porque o alfa do cobre é maior que o do ferro. D do cobre, estou fazendo esta fórmula para o cobre. D0 mais D0, alfa do cobre, delta teta. Menos, agora eu vou fazer isso aqui para o ferro. D0, aí seria entre parênteses, só que esse menos com esse mais aqui, vai dar menos. Então, vai ficar menos D0, D0, alfa ferro, delta teta. Esse D0 com esse D0 cortou. Sobrou D0, alfa cobre, delta teta, menos D0, alfa ferro, delta teta. Como o D0 e o delta teta são comuns, eu coloco entre parênteses, então sobra alfa do cobre menos alfa do ferro, tá? Então, a diferença entre os diâmetros, ele deu aqui, 2, 10 a menos 3. Então, D do cobre menos D do ferro está aqui, 2, 10 a menos 3, ok? O D0, diâmetro inicial, está dado na página anterior, 10. Delta teta, variação de temperatura, é o que eu quero. Alfa do cobre está na página anterior, 1,7, 10 a menos 5. E alfa do ferro também está na página anterior, 1,2, 10 a menos 5. Esse 10 que está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, vai ficar 2, 10 a menos 3 dividido por 10. E aqui, 1,7 menos 1,2 vai dar 0,5, 10 a menos 5. Então, está aqui, o 10 passou dividindo, 0,5, 10 a menos 5. Aqui, 10 a menos 2, 10 a menos 3, dividido por 10, aqui é como se fosse 1, né? Menos 3, menos 1, menos 4. 2, 10 a menos 4. E o meio, 10 a menos 5, passa dividindo. 2 dividido por meio dá 4. Menos 4 menos menos 5 dá menos 4 mais 5, que é 1. 10 a primeira é 10. 4 vezes 10, 40 graus Celsius. Ok? 4. Desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de menos 10 graus até 50 graus ao longo de um único dia. Uma chapa de ferro cujo coeficiente de dilatação linear 1,2, 10 a menos 5 é aquecida sendo submetida a uma variação de temperatura que representa a amplitude térmica do deserto, no exemplo dado anteriormente. Então, a variação de temperatura final 50 menos a inicial, que é menos 10, 50 menos menos 10, 50 mais 10, o delta teta é 60 graus, ok? Considere a área inicial 5 metros quadrados, ele pede o aumento da área, tá? A área eu posso chamar de A ou S, então eu posso chamar de delta S ou delta A, S0 ou A0, beta, delta, teta. Aqui eu uso beta, beta é 2 vezes o alfa, porque aqui ele deu o alfa. Então, 2 vezes 1,2, dá 2,4, 10 a menos 5. Esse é o beta. Agora é só substituir a área inicial, está aqui, 5. Troquei a área inicial por 5. Beta, 2,4, 10 a menos 5. E o delta teta, variação de temperatura do deserto, 60. 5 vezes 2,4 vezes 60, 720, 10 a menos 5. Menos 5, menos 4, menos 3. 7,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, alternativa E. E o número 5, o último, o relé térmico é um dispositivo responsável por proteger os motores elétricos de possíveis anomalias. A mais comum é o sobreaquecimento do motor elétrico. Uma proposta de relé térmico consiste em 2 barras de latão, uma vertical, olha aqui a EF, vertical, e a outra AG, que é a horizontal, acopladas conforme figura. A montagem está inicialmente a 25 graus, a barra horizontal toca o contato A e o sistema é articulado nos pontos E, F e G. A separação entre os contatos elétricos A e B está aqui, é de 0,25
milímetros. Todas as medidas estão na figura. Determine a temperatura da barra vertical para que a barra horizontal encoste no contato B. Então, ó, ela deve descer aqui, ó, 0,25 metros. Então, aqui, ó, também deve descer 0,25 metros, ok? E ele deu aqui o coeficiente de dilatação do latão 2,10 a menos 5. Então, nós vamos fazer uma proporção aqui, ó. Então, a proporção é o seguinte, através dessa proporção, eu vou conseguir calcular a dilatação térmica da barra de latão. Então, o ΔL dividido por AB, ó, ΔL, que é a dilatação desta barra, o que ela vai descer, dividido aqui por AB, é igual FG sobre AG. O que é FG? Ó? Então, FG é isso aqui, esse pedacinho, e AG é essa proporção aqui, a barra toda. Então, eu fiz essa regrinha de 3. Aí, o AB passei para cá multiplicando, então ficou ΔL, AB, FG sobre AG. O AB está na figura, 0,25 milímetros, o FG está na figura, 10 milímetros, e o AG está na figura, é 90 mais 10, 100 milímetros. 0,25 vezes 10 dá 2,5 dividido por 100, 0,025 milímetros é a dilatação da barra. Mas para ela ter este aumento aqui, qual é a temperatura final da barra? Então, o que eu fiz? ΔL, L0, alfa, delta teta. O delta teta eu desmembrei em temperatura final teta menos a inicial teta zero. Esse L0 alfa que está multiplicando, ó, passei dividindo. Então, ficou teta menos teta zero igual delta L sobre L0 vezes alfa. Como o teta zero está com sinal de menos do lado esquerdo, joguei para o lado direito positivo. Então, a temperatura final teta é a inicial teta zero mais delta L alfa, delta L sobre L0 vezes alfa. Temperatura inicial está dada no exercício 25. O delta L achamos aqui em cima, 0,025. O comprimento inicial da barra está na figura, 20. O alfa foi dado no problema 2,10 a menos 5. Então, fazendo essa conta aqui, a gente encontra 62,5 com 25, 87,5 graus Celsius é a temperatura final da barra para que ele encoste no pontinho B ali, ok? Dica musical de hoje, sensacional, hein? Tchau!